Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia de hoje. Nesse cerimonial lindo e maravilhoso para você realizar os seus sonhos. E hoje, com a nossa rainha dos motéis, Ellen Dalcol. Tudo bem, Ellen? Tudo ótimo, muito obrigada. De novo estamos juntas, né, amiga? Seja bem-vinda, graças a Deus, né? Doutora Sandra Monfrey, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com as colegas novamente, com o nosso mega convidado especial. Seja bem-vinda! Nossa diva do direito condominial, Leidiane Malini. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, gente. Eu tava morrendo de saudade de vocês já. E eu também. A nossa nova integrante, doutora Nilciele Nascimento. Tudo bem, doutora? Tudo bom, prazer estar aqui. Eu que agradeço, a honra é toda nossa. A nossa convidada especial, Luciana Leite, que não é Cláudia Leite. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Seja Gratidão estar aqui bem-vinda. novamente. Eu que agradeço. E a nossa convidada especial, Raquel Medeiros. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E estou com o meu entrevistado aqui maravilhoso, doutor José Eduardo Coelho Dias, mais famoso como Zedu, para descomplicar aí a alienação parental. Tudo bem, doutor? Ótimo, prazer estar aqui, viu? Eu que agradeço, seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor José Eduardo, descomplica aqui e esclarece para todos nós em que consiste a síndrome da alienação parental. A síndrome de alienação parental é um conjunto de sintomas que foram constatados em crianças cujos pais estavam envolvidos em processos de separação bem complicados. Essas crianças apresentavam algumas variações de comportamento muito ruins. Então, um psiquiatra americano começou a catalogar e a estudar sobre isso e desenvolveu uma teoria de que essas crianças estariam sendo vitimadas por uma síndrome que ele denominou de alienação parental. Interessante, né, Raquel? Eu tenho uma curiosidade. Só os pais podem praticar a alienação parental? Não. Hoje em dia, principalmente no direito brasileiro, a gente tem firme que qualquer pessoa que detém algum tipo de influência sobre aquela criança, que tem algum tipo de autoridade sobre aquela criança ou sobre adolescente, pode estar praticando os chamados atos de alienação parental. Doutor José Eduardo, na prática, como que fica caracterizado o ato da alienação parental? Olha só, qualquer ato que seja praticado com o escopo, com o propósito de afastar um dos genitores do convívio daquela criança, impedir que essas relações se formem ou se estabilizem de alguma forma, ou seja entre o pai, seja entre a mãe, seja em família, qualquer ato praticado nesse sentido, de destruir ou dificultar esses laços, é considerado ato de alienação parental. A nossa legislação dá alguns exemplos, mas esses exemplos não são únicos. Você pode ter outros atos de alienação parental, desde que o propósito dessa maldade que é feita contra as crianças e adolescentes seja afastar ou dificultar ou romper esses laços tão importantes para o desenvolvimento das crianças. Doutor José Eduardo, quem pode ser a vítima da alienação? Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, a vítima de alienação parental não é nem o pai, nem a mãe. A vítima da alienação parental é a própria criança ou adolescente. E por que é a criança ou adolescente a vítima dessa maldade que é praticada por alguém? É porque são essas crianças, esses adolescentes, que vão sofrer para o resto de suas vidas as consequências desses atos. Como é que vão sofrer as consequências desses atos? Vão sofrer, por exemplo, tendo uma dificuldade de formar a própria identidade. Note bem, se eu acredito a vida inteira que meu pai é um monstro, não sendo um monstro de verdade, claro que eu vou formar uma ideia dele e consequentemente, a meu respeito, falsa.
baseado em premissas falsas. Já pararam para pensar como é que pode isso causar, o que isso pode causar na cabecinha dessas crianças que normalmente estão em formação? É uma maldade que se faz, e é por isso que a lei de alienação parental prevê como direito fundamental da criança e do adolescente, prevê que a alienação parental, os atos de alienação parental, violam direito fundamental da criança e do adolescente, que é o direito humano, né, de ter um desenvolvimento sadio. É muito interessante, né? É muito interessante o que o doutor está pontuando. Na verdade, é um alerta, né, para as pessoas. Muitos pais, muitas famílias que estão em casa começam a ter indícios, começam inclusive até praticar. As pessoas, muitas famílias em casa, às vezes desconhecem que estão praticando a própria alienação, né? Acha que é uma coisa comum, por exemplo, esconder presentes, né, doutor? Ficar insistentemente ligando no momento da visitação, né, que está com o pai ou com a mãe, quando os pais são separados, insistentemente querendo saber como está o filho, aonde vai levar o filho. Isso também são indícios, né, doutor? São atos de alienação parental, por quê? Porque visam minar a autoridade do outro sobre aquela criança. É como se eu dissesse para a criança, olha, o seu pai ou a sua mãe não sabe tomar conta de você direito. Então, papai e mamãe, um apelo que eu faço, papai vai cuidar direitinho sim, mamãe vai cuidar direitinho sim. E se não estiver cuidando direitinho, se estiver colocando seu filho em risco, não tenha medo de ser acusada de alienação parental, não. Procure ajuda profissional e impeça. Criança não é feita para correr risco em hipótese alguma. E a lei de alienação parental, ao contrário também do que muita gente diz, não visa proteger ninguém, não. Visa proteger exclusivamente a criança. Então, não tenha medo. Se você desconfiar que o seu filho, sua filha, estão sendo vítimas de qualquer ato de violência, denuncie, procure um advogado, procure escutar essa criança por meio de laudos psicológicos, procure buscar informações e não tenha medo de proteger o seu filho. O direito não vai proteger quem quer mal ao seu filho, não. Perfeito. Zadu, e me diga uma coisa, de tudo que foi dito, o genitor, que ele vem sendo impedido de viver essa relação harmônica com seu filho, o que ele pode fazer? Quais são as providências legais que ele pode tomar? É interessante essa pergunta. Tem uma série de medidas. Eu sempre gosto de responder assim, olha, busque o diálogo com o outro genitor. Se a conjugalidade foi desfeita de uma forma ruim, traumática, lembre o seguinte, a conjugalidade pode se extinguir, a parentalidade em hipótese alguma. Pai e mãe não têm o direito de não se conversar a respeito dos filhos, não. Esse direito papai e mamãe não têm, não. Eles podem não querer conversar a respeito da conjugalidade, das coisas de homem e mulher, né? Ou da conjugalidade num sentido mais amplo. Agora, se essa conversa não funcionar, busque um mediador que é capaz de colocar vocês num ambiente seguro para que possa restabelecer a comunicação. Se não funcionar, procure o judiciário, procure um advogado de sua confiança e, se for o caso, esse advogado vai ajuizar até uma ação declaratória de alienação parental que pode trazer consequências bastante significativas, né, vamos dizer assim. Tá? Entendi. Doutor, surgiu uma dúvida. Quando o juiz vai decidir se há ou não, né, alienação parental num processo, ele olha só as provas que aquele pai ou aquela mãe levou para o processo para decidir, ou ele chama outros profissionais para decidirem junto com ele se há ou não se está acontecendo ou não alienação parental? Vamos lembrar o seguinte, o que acontece com uma criança não acontece só para aquela criança dentro daquele âmbito processual. A criança é hipervulnerável e é o centro da proteção constitucional. E a própria lei autoriza o juiz, quando verificar indícios de atos de alienação parental, vai chamar a equipe multidisciplinar, pode chamar peritos, psicólogos, assistentes sociais, enfim, peritos que sejam capazes de escutar aquela criança e trazer para o juiz mais elementos para decidir. E decidir o quê? Decidir que providências serão tomadas para que esses laços que estão ameaçados não se esfacelem, não se rompam definitivamente. Viu, gente, como é importante a questão da alienação parental? Vamos para um break e já voltamos.
picanha na chapa, Churrascaria Grill. Essa é picanha mesmo. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Estamos de volta com essa entrevista aqui super importante com o Dr. José Eduardo sobre a alienação parental. Então, doutor José Eduardo, constatando a alienação, o que acontece? Bom, se num processo judicial, caso o juiz constate realmente a prática de atos de alienação parental, ele pode tomar uma série de medidas para fazer com que aqueles atos cessem e pode, inclusive, punir o alienador. Punir não é o objetivo da lei. O objetivo da lei é resguardar o direito das crianças à convivência familiar. Mas o juiz, a propósito disso, pode, por exemplo, desde uma simples advertência ao alienador até a suspensão do poder familiar e até a reversão da guarda. Por exemplo, se a guarda é unilateral em favor do alienador, pode mudar para ser unilateral em favor daquele que estaria envolvido nesse processo. Enfim, uma série de medidas que não tem por objetivo final a punição. O objetivo da lei não é esse. O objetivo da lei é garantir que esse direito fundamental da criança à convivência familiar e ao desenvolvimento sadio e que esse direito realmente se opere sem muitas intercorrências. Certo. Nós, operadores do direito, né, doutor Zedu, a gente tem que ficar atento, principalmente quando a gente está num processo, numa causa tão complexa como essa, desses indícios aí, para a gente tentar ajudar essa família, e muitas das vezes a gente pede para que essa família seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Eu gostaria que o doutor desse alguma dica, inclusive para quem está nos assistindo, né? Nós, advogados, colegas, que principalmente tem muita gente que está iniciando. Qual é a dica que o doutor dá aí para os nossos colegas? Olha só, escutem os clientes de vocês e entendam que eles estão num momento delicadíssimo da vida deles. Eles estão passando por luto, eles estão em sentido de dor, está doendo. Ninguém quer uma separação, nós não somos preparados para uma ruptura. E às vezes esse momento da ruptura pode trazer reflexos que as pessoas não estão nem sabendo o que estão fazendo. Então, por vezes, você pratica atos de alienação parental sem perceber que está praticando. Então, primeiro, se você está num momento difícil, claro, você tem que buscar a ajuda de um profissional psi. E, doutor, colega advogado, não incentive o litígio. Não incentive o litígio. A conjugalidade termina, a parentalidade jamais. Então, cuidado na hora de operar a causa para que você, a propósito de resguardar direitos do seu cliente, você não vá ferir direitos de crianças indefesas e que estão sendo vitimadas por alienação parental ou pelo simples fato de não quererem que os pais se separem. Muita delicadeza, muito tato, muito cuidado. Advogue para as crianças. É o conselho que eu posso dar. Interessante, né, gente? Muito bom. Adorei a entrevista com o doutor. Um assunto muito importante, né? Que a gente vê muito no nosso dia a dia. E eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem, né? Agora para as famílias, para as pessoas no geral que estão nos assistindo sobre essa questão da alienação parental, doutor. O que eu posso dizer, mamãe e papai, olha para o seu filho, olha para a sua filha. Eles são perfeitos, são maravilhosos. Eles são maravilhosos e perfeitos porque são a soma de você e do papai. Se você tirar a metade dele, ele não vai ficar tão perfeito assim, tá? Então prestem atenção, não destruam o filho de vocês. A conjugalidade, como eu disse aqui para vocês, pode romper. Ninguém é obrigado a ficar com quem não queira, ninguém é obrigado a ter convivência, convívio com quem não quer. Mas paternidade, maternidade é diferente de conjugalidade. Se vocês entenderem isso. E outra coisa, em qualquer situação, o foco é a criança, o foco é o adolescente. Vocês, adultos, conseguem se resolver depois. Eles podem levar marcas
indeléveis que podem ser muito prejudiciais. Façam isso com os filhos de vocês não, tá? É o pedido. Doutor José Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista de hoje. Eu tenho certeza que descomplicou e conscientizou muitas famílias e colegas advogados. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para as crianças, né? E para as famílias. Verdade. Então vamos descomplicar. Tem estacionamento? Tem bom atendimento? Tudo limpo, prático e organizado? Tem festa de aniversário? Tem acompanhamento? E tem a melhor picanha na chapa da região? Churrascaria Trevo, passando em venda nova, a sua parada obrigatória. Dores nos pés? A Tecpropel utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde. Caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropel, venha saber o passo a passo da sua pisada. Olá, estamos de volta com mais um Descomplica a Saúde da Mulher. E o tema escolhido de hoje é o exame preventivo. Nós mulheres sabemos que é necessária a realização do exame preventivo, mas muitas de nós não sabem exatamente para que ele serve. Então vamos descomplicar? O exame preventivo é o exame que nós avaliamos células do colo do útero para prevenção do câncer de colo de útero, que é uma doença, infelizmente, ainda muito prevalente. Durante esse exame, nós passamos um aparelho que se chama espéculo vaginal. Através desse aparelho, nós conseguimos visualizar o colo do útero. Depois de visualizado, nós colhemos material celular com esses dois aparelhos e enviamos para análise no laboratório. Quando nós analisamos esse exame, nós conseguimos identificar lesões bem no início, por isso ele é importante para rastreamento. Outro ponto muito importante que muitas mulheres não sabem: o exame preventivo não faz diagnóstico de todas as infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, um exame preventivo normal não te isenta de realizar outros exames laboratoriais, inclusive de sangue. Não se esqueçam disso. A indicação da realização pelo Ministério da Saúde é a partir dos 25 anos. E a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo esse exame deverá ser realizado, vai depender do resultado do exame anterior. Cada resultado tem um protocolo. O mais importante é vocês entenderem por que esse exame é necessário. E outro ponto, a ultrassonografia endovaginal não identifica lesões pré-cancerígenas. Então, algumas mulheres sempre vêm ao consultório perguntando: não quero fazer o preventivo, posso fazer só a ultrassonografia? Não. O exame preventivo, ele é para câncer de colo de útero. A ultrassonografia, nós podemos avaliar outros órgãos, os ovários e as trompas, por exemplo. Nunca deixe de realizar a sua consulta ginecológica anual. Lembre-se, seja sempre sua maior prioridade. Olá pessoal, no Descomplica Condomínio de hoje vamos falar sobre barulho feito pela pessoa com deficiência. E para falar comigo sobre esse assunto, eu estou aqui hoje com a doutora Nilciele, que é atuante na defesa do direito da pessoa com deficiência. Tudo bem, doutora? Tudo bom, doutora. Olha só, pessoal, ao longo da pandemia, os conflitos condominiais em relação a barulhos feitos, pela pessoa com deficiência, vou dar um exemplo aqui, os autistas, aumentaram. E eu tenho percebido com a minha prática que essas reclamações dos condôminos aumentou por uma falta de conhecimento da causa.
Então, o que eu instruo para as famílias que têm pessoa com deficiência e recebeu aí uma notificação, por exemplo, do condomínio? Que vocês tentem publicizar essas especificidades da criança ou da pessoa, né, com deficiência num todo. Porque algumas crianças têm algumas comorbidades, por exemplo, do próprio espectro autista, fazem barulhos a mais na hora de brincar, né, falam mais alto, gritam. Então, assim, a gente tem que fazer uma ponderação aqui de alguns direitos. Então, o que eu instruo mande uma mensagem no grupo do WhatsApp para publicizar essa situação que você está passando na sua casa. Como não está tendo, né, doutora, assembleias aí do condomínio para você registrar esse ata, você também pode pedir para ter uma assembleia virtual. Pode ser uma possibilidade também para você colocar isso em ata, isso ser publicizado, né, conscientizado dentro do condomínio. Pode marcar uma reunião com o síndico do condomínio para que ele possa, né, mediar aí as partes. E a palavra que eu digo, né, para tentar resolver isso amigavelmente é tolerância, né, que tem que haver uma tolerância aí entre as partes, porque a pessoa com deficiência tem o direito de brincar, lazer, de convivência familiar, né, e com a sociedade, então isso tem que ser respeitado. Se de fato, após todas essas providências, algum condômino ultrapassar e não aceitar a sua realidade, né, que tem uma pessoa com deficiência, a gente pode considerar que pode ser um caso aí de discriminação, mas eu volto e reitero, a palavra mesmo é tolerância, razoabilidade e comunicação entre as partes. Doutora Niciele, de fato você tocou num ponto muito importante. Nesse momento de pandemia, as escolas estão fechadas, as clínicas terapêuticas estão fechadas também. Exatamente. E essas mães estão tendo que se virar como podem com essas crianças em casa. E apesar de todos os cuidados, às vezes os barulhos continuam acontecendo. Então, a dica que a gente deixa aqui para quem está em casa é essa. Se por acaso você não está tendo acesso ao seu vizinho, está com dificuldade na comunicação com ele, chame para dentro dessa conversa a gestão do condomínio. Eu acho que não é momento de judicializar. Sim. É o momento da gente sentar e conversar. E o síndico, ele pode ser uma excelente pessoa para poder fazer essa mediação. Você concorda, Niciele? Plenamente, porque tentar resolver as questões primeiramente de forma amigável é a melhor, né, a melhor opção. O mundo já está sofrendo demais, né, gente? Então esse foi o Descomplica Condomínio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais. Vamos descomplicar. Olá, pessoal! No quadro Descomplica, vou falar sobre a união estável. União estável, contrato particular e união estável por meio de escritura pública. Você sabe qual é a diferença? A união estável por meio do contrato particular é aquela que você resolve morar junto, realiza aquele contrato ali no computador, leva até um cartório, colhe a assinatura de 2 testemunhas, reconhece firma e tudo certo. Ok, essa é a união estável de contrato particular. Ela serve para que você possa se associar ao clube, ao plano de saúde, em alguns casos até mesmo para fins previdenciários. Tudo bem? Já a união estável, realizada por meio da escritura pública, é aquela que você vai até um cartório de notas e o tabelião faz a realização. O regime de bens da união estável é o da comunhão parcial. Isso mesmo. O que é meu, o que é dele, o que é nosso. Mas lembre-se, a união estável, que é realizada por meio de escritura pública, você pode pactuar um regime de bens diferente. Isso, você escolhe o melhor regime que atenda ao casal. E no caso de você que está em casa, que nunca tenha realizado nenhum tipo de união estável e hoje vem passando por uma situação de que o seu companheiro faleceu ou vocês se separaram, aí sim você precisará procurar o judiciário para que possa ajuizar uma ação de reconhecimento de união estável. E no caso, você que está em casa não tenha realizado a sua união estável e hoje está na situação de que o seu companheiro faleceu ou vocês se separaram, aí sim, será necessário ingressar com uma ação de reconhecimento de união estável no judiciário. Para tanto,
vou te aconselhar a procurar um advogado especializado na área de família ou a Defensoria Pública da sua cidade. Esse foi o Descomplica desta semana. Até o próximo. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um Descomplica Autoestima e hoje nós vamos falar sobre luz pulsada e as suas indicações. Fique ligado! Luz pulsada é uma espécie de laser que tem uma aplicabilidade boa em várias coisas que atrapalham o nosso dia a dia. Como, por exemplo, alguns pelos indesejáveis, ela ajuda a remover esses pelos. Não é depilação definitiva, mas remove grande parte dos pelos e ajuda depois a ficar aqueles bem fininho, que não incomode tanto e seja mais fácil de retirar com a pinça. Além disso, é muito utilizada para combater algumas manchas na pele, combater a acne e as suas cicatrizes e algumas rugas de expressão. Na remoção de pelos, ela responde muito bem às peles mais claras e com pelos mais escuros. Lembrando que a luz tem muita afinidade pela melanina, então vai ter uma resposta muito boa. Pode ser usada em virilha, axila, pernas e braços, peito, rosto e tem uma resposta bem legal. São indicados em média 10 sessões, mas a gente tem uma resposta já a partir da terceira sessão. Falando sobre a acne, ela tem uma boa aplicabilidade e resolve em torno de 80% depois da terceira sessão. É indicado em média 6 sessões também para a gente ter uma resposta legal. Mas, gente, o resultado é muito diferente. As pessoas gostam muito para tratar a acne com luz pulsada, tá? Nas rugas e linhas de expressão, ela tem uma boa aplicabilidade porque ela ajuda a promover a absorção de colágeno e a organização das células de elastina que a gente tem no corpo, que dá firmeza e sustentação. E que a mulherada vive comprando creme, combatendo essa perda, tá? A luz pulsada também é utilizada nas manchas escuras da pele, pessoal, como melasma, que muitas mulheres sofrem desse problema. E com isso, ela, além de ajudar a absorção de 50% de colágeno e elastina para melhorar a firmeza, ela também aumenta a quantidade de vasos que vai irrigar e nutrir essa pele com o sangue oxigenado, melhora a qualidade e até a cor da pele também. Pessoal, lembrando sempre que tem os efeitos colaterais, tá bom? Então sempre procure um profissional capacitado para vocês não terem algum efeito indesejado aí na pele, pode ser irreversível. Pode me procurar, eu tiro a dúvida de vocês e a gente vai traçar um tratamento bem legal para vocês. Então, até o próximo Descomplica Autoestima. Tchau, tchau! E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam o programa todo sábado aqui na Rede TV às 10h30 da manhã e toda terça às 5 horas da tarde. E se você perdeu algum programa, não tem problema. Acesse o nosso canal no YouTube ou no site da Rede TV no AS Post. Agora fique aí com o giro no cerimonial Casa de Luca Praia para você realizar os seus sonhos. Então vocês já sabem, né? Não complica! Descomplica! Oi, gente, quero apresentar para vocês aqui a cinta e o sutiã, ou seja, os produtos da Deusa Lipo Slim para descomplicar aí o seu dia a dia, para você ficar assim, linda e maravilhosa. Então acesse aí o Instagram da Deusa Lipo Slim e vamos descomplicar. Descomplica para descomplicar o seu dia a dia. Oi, gente, estamos... Oi, gente... 2 horas depois... Oi, gente, tudo bem? Eu vou deixar de ser meme, finalmente. Deu pro nós! E nem criar regras absurdas, como carregar o cachorro no colo, ou ter que... Ou o cachorro no chão. No chão pode, né, amiga? Neste caso, eu...